Hoje vamos analisar um caso que se tornaria um dos crimes mais comentados da primeira metade do século XX. Uma história onde a linha entre culpados e vítimas se confunde e que acabaria desencadeando uma tragédia cheia de camadas e reviravoltas. Aproveitamos para agradecer os comentários e já pedimos o seu like. Esta é a saga devastadora de Maria Teresa de Landa. A primeira, Miss México. Era domingo, 25 de agosto de 1929, na capital mexicana. Mais especificamente no imóvel situado no número 119 da Rua Correio Maior. Naquela manhã que se gravaria na história criminal, a jovem e recém-casada Maria Teresa de Landa despertou tardiamente. Havia enfrentado uma noite tortuosa devido a dores abdominais que a atormentaram por horas. Maria Teresa se arrastou da cama até a cozinha. Preparou sua dose matinal de café e seus olhos pousaram sobre o jornal do dia, esquecido na mesa. Habitualmente, ela sequer tocava em periódicos. Por razões que logo compreenderia de forma brutal, seu esposo sempre a impedia de ler notícias. Mal começou a folhear aquele exemplar, quando uma manchete impressa na primeira página a petrificou. Naquele título, deparou-se com palavras que se gravariam para sempre em sua memória. General acusado do delito de bigamia. O militar que estampava a capa do jornal La Prensa era seu próprio marido, o general Moisés Vidal Corro. A reportagem que acompanhava o título escandaloso trazia informações que despedaçariam sua existência. A senhora Maria Teresa Herreron de Vidal, com quem curiosamente Maria Teresa de Landa compartilhava o nome e muito mais, havia formalizado junto às autoridades uma denúncia devastadora contra seu cônjuge, o general Moisés Vidal, pelo crime de bigamia. Mas a catástrofe não se limitava a isso. A senhora Herreron de Vidal requeria a prisão imediata de seu marido, e isso não era tudo que a matéria jornalística revelava. Constava também que Maria Teresa de Landa seria igualmente encarcerada por ter participado de tal delito. Em questão de minutos, Maria Teresa de Landa descobriu a farsa que aniquilou sua existência. O homem com quem havia contraído matrimônio recentemente já possuía esposa e mantinha outra família no estado de Veracruz. Sua união com ele constituía uma encenação, um teatro cruel e calculado. Essa era precisamente a razão pela qual Moisés Vidal jamais permitia que ela se inteirasse das notícias. Aquele homem que ela adorava com a intensidade de 1000 sóis e pelo qual reformulou completamente sua vida, a havia ludibriado de maneira brutal e premeditada. Tomada por fúria incontrolável e indignação absoluta, Maria Teresa se dirigiu ao dormitório que dividia com seu esposo e o confrontou sobre aquela matéria devastadora. Moisés Vidal reagiu com uma frieza glacial, minimizando completamente a gravidade da acusação. Instruiu-a a não se preocupar, a ignorar essas trivialidades. Os eventos que se sucederam só podem ser reconstruídos através do testemunho dilacerante de Maria Teresa de Landa e dos vestígios que as autoridades descobriram no local. Momentos após o confronto entre Maria Teresa e Moisés Vidal, a empregada doméstica adentrou a sala da residência e se deparou com uma cena que a assombraria eternamente. Maria Teresa se encontrava próxima a um sofá, sustentando o corpo sem vida de seu marido, soluçando e bradando o nome dele incessantemente. A jovem mulher aparentava não possuir consciência plena do que havia acabado de ocorrer. Instantes posteriores, os familiares de Maria Teresa chegaram à residência. Seus progenitores e irmãos, que retornavam da missa dominical, se defrontaram com uma cena que jamais acreditaram que testemunhariam. Maria Teresa havia efetuado 6 disparos contra Moisés Vidal, utilizando a arma de fogo que ele mantinha, ceifando assim sua existência. Quando as autoridades policiais chegaram ao local do crime, encontraram o corpo do general Moisés Vidal recostado sobre um sofá, inclinado lateralmente e encharcado em sangue. Numa cadeira da sala, completamente alheia à realidade circundante, permanecia sentada Maria Teresa de Landa. Nas proximidades se encontravam seus familiares, que presenciavam atônitos os acontecimentos. A partir daquele domingo trágico, a existência de Maria Teresa de Landa
reconhecida anteriormente por sua beleza excepcional e inteligência aguçada, jamais retornaria ao que fora. Mas como havia se desencadeado aquele evento funesto? O que realmente transcorreu após Moisés Vidal ter sua duplicidade descoberta por sua jovem esposa? Maria Teresa de Landa veio ao mundo na cidade do México em 1910, precisamente o ano em que eclodiu um dos movimentos mais significativos na história nacional, a Revolução Mexicana. Naquele país convulsionado pela violência e pela desigualdade extrema, nasceu Maria Teresa. Aquela criança chegou ao mundo num lar abastado, com status social elevado, constituído pela união matrimonial de Rafael Landa e Débora de los Rios. Maria Teresa foi a primogênita do casal. Para iniciar sua educação formal, Maria Teresa ingressou numa instituição religiosa administrada por religiosas. Seus anos de ensino médio transcorreram na Escola Central, localizada no bairro denominado San Cosme. Posteriormente, a jovem Maria Teresa iniciou seus estudos na Escola Normal, uma instituição pública destinada à formação de educadores. Foi caracterizada como estudante excepcional, apaixonada pela literatura, uma jovem bela e intelectualmente preparada. Após completar sua formação na Escola Normal, Maria Teresa ingressou na Faculdade de Odontologia. Contudo, não concluiria sua trajetória profissional nessa área, pois naqueles anos, um acontecimento significativo provocaria uma transformação completa em sua vida. Em março de 1928, o jornal Excelsior organizou e patrocinou o primeiro certame de beleza, Miss México. Num México pós-revolucionário em processo de estabilização, um concurso dessa modalidade foi recebido com entusiasmo pelos leitores daquele jornal, que ansiavam por notícias que os afastassem do contexto de violência que assolava o país. O inaugural concurso Miss México aspirava a ser uma demonstração da modernidade da mulher mexicana. As candidatas deveriam ser jovens solteiras entre 16 e 25 anos, decentes e sem histórico de participação em cinema ou teatro. O prêmio principal consistia na oportunidade de a vencedora do Miss México representar a nação no certame internacional de beleza que se realizaria naquele mesmo ano em Galveston, Texas, um concurso que serviu de precedente para o Miss Universo. Alguns colegas de Maria Teresa a incentivaram a participar do certame, convictos de que poderia sagrar-se vencedora. A jovem finalmente se inscreveu, tornando-se uma das 25 participantes. Durante esse certame, foram realizadas diversas sessões fotográficas e múltiplas entrevistas. Indubitavelmente, a figura de Maria Teresa de Landa atraiu atenção considerável, pois além de sua beleza física notável, era uma mulher culta e academicamente preparada, numa época em que a inserção feminina nas universidades apenas se iniciava. Em 15 de maio de 1928, o júri do certame Miss México anunciou a vencedora. A vitória inquestionável coube a Maria Teresa de Landa, que a partir de então seria acompanhada pela celebridade e reconhecimento público, recebendo presentes de marcas nacionais importantes, ocupando capas de revistas e jornais, e principalmente preparando sua viagem para Galveston, Texas. Alguns dias após a premiação, Maria Teresa foi despedida do país com uma celebração grandiosa num desfile pelas ruas do centro histórico da cidade do México. Milhares de pessoas gritavam seu nome e esperavam ser cumprimentadas pela primeira Miss México. O concurso internacional de beleza celebrado no Texas durante os primeiros dias de junho de 1928, contou com a participação de 42 concorrentes provenientes de mais de 8 países. Apesar de não ter conquistado esse importante certame, relata-se que Maria Teresa causou impressões muito favoráveis em personalidades do meio, o que a levou a receber ofertas de trabalho para ingressar em Hollywood e outros espaços de renome. Talvez uma das razões cruciais que motivaram Maria Teresa a retornar ao México possuía nome e sobrenome. Em 8 de maio de 1928, antes da premiação do concurso Miss México, Maria Teresa se encontrou com o homem que marcaria seu destino de forma trágica. Naquela quarta-feira realizava-se o funeral de sua avó, e foi precisamente nesse evento lamentável que um dos tios de Maria Teresa a apresentou ao general Moisés Vidal.
um homem de 35 anos que ficou deslumbrado ao conhecer aquela jovem de apenas 18 anos. Desde que esse encontro se concretizou, Moisés Vidal empreendeu esforços para conquistar o coração de Maria Teresa, e para sua aventura, ela correspondia a esse interesse. Ele a aguardava na saída da escola, a surpreendia com inúmeros presentes e chegou ao ponto de ordenar a alguns de seus subordinados que a vigiassem e o mantivessem informado sobre todas as suas atividades. É relevante mencionar que o pai de Maria Teresa desaprovava o relacionamento de sua filha com Moisés Vidal. Quando chegou o momento de concorrer no certame Miss México, Moisés Vidal se opôs à participação de Maria Teresa, pois era um homem extremamente possessivo. Esses ciúmes se intensificaram consideravelmente quando Maria Teresa venceu e viajou a Galveston. Era tamanha a ansiedade do general que ele a fez prometer que, ao regressar, contrairia um matrimônio. Uma vez que Maria Teresa de Landa retornou ao México, ela e o general Moisés Vidal se casaram secretamente pela via civil. Nem os pais, nem qualquer outro membro da família de Maria Teresa tomaram conhecimento desse evento. Foi precisamente Moisés Vidal quem solicitou a Maria Teresa que não revelasse nada a seus pais, ciente de que eles não aprovariam tal união. Pouco tempo depois, o pai de Teresa descobriu as ações de sua filha. Profundamente desapontado, não teve alternativa senão aceitar aquela decisão e solicitar ao casal que oficializasse a união pela Igreja Católica. A cerimônia religiosa ocorreu em 1º de outubro de 1928. É importante destacar que tal cerimônia foi conduzida pelo sacerdote Buenaventura Corro, meio-irmão de Moisés Vidal. O general e sua esposa Maria Teresa começaram a viajar juntos alguns meses após se casarem. Ela o acompanhou a diversos eventos oficiais e, numa ocasião, a levou a Xalapa, Veracruz, para apresentá-la à sua família. Tudo aparentava transcorrer perfeitamente naquele relacionamento, mas havia um segredo terrível que devastaria tudo. Nem Maria Teresa de Landa, nem sua família tinham conhecimento de que o general Moisés Vidal Corro já era casado e possuía 2 filhas. Sabe-se que, ao ser promovido a general, Moisés Vidal foi transferido de Veracruz para a cidade do México. Inicialmente manteve comunicação com sua esposa e filhas, mas posteriormente cessou o envio de correspondências e recursos financeiros. O homem havia simplesmente abandonado sua família para construir uma nova existência fundamentada em mentiras. Já transcorria o ano de 1929 e o casal havia retornado à cidade do México. Naquele período, o casal foi convidado a se mudar para um quarto da residência familiar de Maria Teresa. Foi nesse local onde, em 25 de agosto de 1929, Maria Teresa seria encontrada junto ao corpo inerte de seu esposo. No dia do assassinato de Moisés Vidal, Maria Teresa foi conduzida a uma delegacia policial para prestar depoimento. Na manhã de segunda-feira, 26 de agosto, foi transferida para a Prisão Nacional, mais conhecida como Penitenciário de Belém. Nesse local permaneceria detida, aguardando um dos julgamentos mais populares e intrigantes do século XX no México. Naquela manhã de 26 de agosto de 1929, a manchete que encabeçava o jornal La Prensa declarava: "A Miss México matou seu marido com 6 tiros." No final de novembro de 1929, iniciou-se o processo judicial contra Maria Teresa de Landa pelo assassinato de seu esposo, o general Moisés Vidal Corro. Desde as primeiras horas, centenas de homens e mulheres se congregaram nas imediações do Palácio Penal de Belém para presenciar a audiência. No interior da sala lotada, no centro de todos os presentes, permanecia sentada Maria Teresa de Landa, vestida de negro em sinal de luto, com um chapéu que ocultava seu cabelo curto e visivelmente mais magra. Podia-se perceber nela uma tristeza profunda. Naqueles anos, os julgamentos eram conduzidos com um júri popular composto por homens, modalidade que foi instaurada durante o governo do presidente Venustiano Carranza e que definitivamente conferia um ar de suspense aos processos penais e, para ser honesto, provocava grande curiosidade mórbida entre a população. O advogado defensor de Maria Teresa de Landa foi José Maria Lozano, um criminalista experiente e excelente orador.
conhecido como o Príncipe da Palavra. A defesa se concentrou principalmente em destacar a educação e decência de Maria Teresa de Landa e, naturalmente, sua participação como Miss México, representando o país e as mulheres do México pós-revolucionário. Um dos pontos mais importantes que o advogado Lozano utilizou em favor de Maria Teresa foi o engano perpetrado por seu esposo. Expôs categoricamente que ela foi vítima de um homem trapaceiro que a atraiu com falsidades e que ocultou seu passado. A defesa enfatizou que o general Moisés Vidal havia abandonado sua esposa e filhas em Veracruz, iniciando uma vida fraudulenta na cidade do México. Conforme os argumentos do advogado Lozano, quando Maria Teresa leu aquela notícia no jornal e descobriu a traição de seu esposo, perdeu completamente a sanidade mental e foi confrontá-lo, agindo sob um impulso profundo de ira. Ela tentou tirar a própria vida e, numa luta com seu esposo, Maria Teresa disparou todo o carregador da arma. Em contrapartida, o Ministério Público expôs seus argumentos baseados em desacreditar a imagem de Maria Teresa de Landa perante uma sociedade que, em grande medida, se encontrava fascinada com a primeira Miss México. O rigoroso promotor solicitou ao júri que não se deixasse comover pela seda negra e o rímel das pestanas de Maria Teresa. A parte acusadora a identificou como uma mulher indecente, exibindo na audiência as fotografias em traje de banho que foram tiradas para o certame de beleza nacional. Segundo o Ministério Público, esses não eram comportamentos próprios de uma mulher decorosa e pura. Outras imagens também foram apresentadas. Tratava-se de 3 fotografias íntimas capturadas por Moisés Vidal de Maria Teresa quando já estavam aparentemente casados. É importante destacar que essas fotografias não exibiam nudez, apenas Maria Teresa com pouca vestimenta ou se exibindo perante Moisés Vidal. Ela se defendeu alegando que eram simplesmente fotos de um namorado com uma câmera fotográfica. Adicionalmente, a acusada foi associada a um grupo de mulheres denominadas as Flappers, um movimento surgido na década de 1920 em diversos países da Europa e nos Estados Unidos, que também se manifestou no México. As Flappers eram mulheres que buscavam a emancipação feminina. Procuravam tratamento igualitário, o qual expressavam em seu estilo de vida e aparência. Utilizavam maquiagem mais acentuada, saias curtas até os joelhos, vestidos sem espartilhos, fumavam e mantinham cabelo curto, razão pela qual foram chamadas no México com desprezo de as pelonas, algo como as carecas. Outro dos fortes questionamentos por parte do Ministério Público contra Maria Teresa de Landa foi a afirmação de que a jovem visitava Moisés Vidal no hotel onde se hospedava antes de se casarem. Uma ação que distava muito das normas morais daquela época e que, portanto, era mal vista pela sociedade. Contudo, o Ministério Público não conseguiu comprovar cabalmente essa acusação. Durante o processo se expôs uma hipótese que consistia em que Maria Teresa não foi quem acionou a arma contra Moisés Vidal, mas que havia alguém mais envolvido. O Ministério Público considerou essa possibilidade dado a desorganização presente na cena do crime. No entanto, tal hipótese não ganhou força no julgamento nem pôde ser comprovada. Um dos momentos determinantes no processo foi aquele em que Maria Teresa de Landa testemunhou sobre o dia fatídico do assassinato. A acusada narrou que após ler a notícia na qual descobriu o engano de Moisés Vidal, se encheu de indignação e foi reclamar. Ao receber uma resposta evasiva de sua parte, Maria Teresa assegurou que quis tirar a própria vida e para isso pegou a arma de seu esposo de uma mesa que se encontrava no quarto do casal. Baseado em seu testemunho, naquele instante, quando ela tentava se fazer mal, seu esposo tentou impedi-la e a segurou. Depois disso, a acusada disse não se recordar de nada do que havia acontecido. Somente sabia que, ao recobrar a consciência, viu o corpo de Moisés Vidal junto a ela, com os evidentes impactos de projétil que acabaram com sua vida e que ela mesma havia disparado. Durante o processo, se expôs uma revelação devastadora. O Ministério Público sustentou que Maria Teresa estava ciente da situação fraudulenta. Em outras palavras, que ela sabia que Moisés Vidal havia se casado 6 anos antes e, mesmo assim, decidiu prosseguir com ele e orquestrar um matrimônio fictício.
Maria Teresa de Landa sempre afirmou não ter conhecimento do casamento anterior. Por outro lado, se constatou que a certidão matrimonial da aparente união legal de Maria Teresa e Moisés Vidal era apócrifa e estava repleta de imprecisões. A defesa da acusada chegou à conclusão de que o artífice do engano era Moisés Vidal, que, com a ajuda de alguns conhecidos, orquestrou uma cerimônia falsa. Além disso, chama a atenção, se recordam, que o sacerdote que celebrou a missa católica para unir o casal era meio-irmão de Moisés Vidal. Um testemunho do julgamento que não pode deixar de ser mencionado é o de Maria Teresa Herreron, a esposa legítima do general Moisés Vidal. Ela declarou numa das audiências que buscava se reconciliar com Moisés Vidal, apesar de saber que ele se casara na cidade do México. Segundo seu testemunho, Moisés lhe pediu que aguardasse um tempo, pois se naqueles momentos abandonasse Maria Teresa de Landa, o que ela receberia em Veracruz seria o cadáver do general. Durante a madrugada de 1º de dezembro de 1929, foi divulgado o veredicto do júri no caso de Maria Teresa de Landa. A primeira Miss México, acusada pelo assassinato de seu marido Moisés Vidal, foi absolvida por unanimidade. O júri determinou que Maria Teresa de Landa havia atuado em legítima defesa de sua honra diante do engano do qual foi vítima, e que, dadas as circunstâncias em que o assassinato ocorreu, considerava-se como um crime passional. O júri considerou como atenuantes o estado emocional da acusada, o impacto provocado pela leitura da notícia no jornal e que o engano realmente teve lugar. Na sentença, se ordenava a liberação imediata de Maria Teresa de Landa. Para muitos analistas do caso e pessoas que o conhecem, a presença de Maria Teresa, seu aspecto incluindo sua vestimenta de luto, sua beleza e seu título de Miss México, em conjunto com o papel exercido pelo advogado defensor, exerceram uma influência substancial no júri no momento de decidir o destino de Maria Teresa de Landa. E diante de tudo isso, talvez alguns se perguntem: por que Maria Teresa de Landa não optou por se separar de Moisés Vidal ao descobrir seu engano? Primeiramente, não devemos esquecer que, segundo os argumentos apresentados no julgamento, ao assassinar seu marido, Maria Teresa se encontrava sob um estado de comoção mental. Dito de outra forma, atuou perturbada, sem raciocinar lucidamente, e o crime foi produto de um arrebatamento. Não houve premeditação. Em segundo lugar, naquela época não era absolutamente comum que uma mulher se divorciasse. Embora já existisse uma lei de divórcio, esta não era muito conhecida, e divorciar-se representava desonra e fracasso para a mulher. O julgamento contra Maria Teresa de Landa foi o último realizado com um júri popular no México. Os registros do caso relatam que, ao sair exonerada da sala onde se desenvolveu o julgamento, Maria Teresa se apresentava triste e profundamente angustiada. Pouco restava do sorriso que havia em seu rosto um ano antes ao ser eleita Miss México. Quem a conheceu após os acontecimentos fala de uma mulher com um caráter impenetrável e um olhar que parecia guardar uma dor imensa. Após os eventos trágicos que envolveram a vida de Maria Teresa de Landa, a mulher conseguiu sobreviver ao seu passado e habitou este mundo por mais 63 anos. Nunca mais contraiu matrimônio. Em 1935, formou-se na licenciatura em Biologia e posteriormente estudou Filosofia e Letras na Universidade Nacional Autônoma do México, onde também anos depois cursou mestrado em Literatura e doutorado em Letras. Maria Teresa foi professora até o ano de 1981, lecionando nas escolas preparatórias 1, 3 e 5 as disciplinas de História, Ética e Filosofia, entre outras. O caso de Maria Teresa de Landa impactou a sociedade mexicana daquela época e é recordado até a atualidade. Afirma-se que a primeira Miss México sempre carregou em sua consciência o crime que cometeu. Maria Teresa ceifou a vida do homem que amava, e ao fazê-lo, muito provavelmente uma parte de sua própria existência também se desvaneceu. Por trás daqueles olhos melancólicos de professora, se ocultava uma das histórias mais trágicas do México do século XX. Uma história de amor, engano, honra e sangue, que jamais seria esquecida. Chegamos ao final de mais um caso.
É certo que Maria Teresa tirou a vida de um homem, mas o contexto, marcado por uma violenta emoção, sem premeditação, nos leva a concluir: foi um crime passional. No tribunal, o peso não estava apenas em seus atos. Ser uma Miss México, em uma época em que isso significava prestígio e honra nacional. Não foi um crime que acabou julgado, mas uma disputa entre sua posição e sua decência. Havia 2 crimes e 2 vítimas. Mas, e você? O que pensa sobre tudo isso? Seguimos esse debate nos comentários. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio.